Graça e paz, shalom, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. A Páscoa está chegando, né? E eu tô passando por aqui só para lembrar um pouquinho o que essa Páscoa significa para nós. Páscoa é Pessá em hebraico, uma palavra hebraica que significa passar adiante, pular, passar por cima. E essa palavra, né, esse termo, ele vem desde lá, né, da primeira Páscoa, quando ela foi instituída. Por quê? Porque naquela primeira Páscoa que aconteceu, na última noite que o povo passou lá no Egito, antes deles saírem de lá e serem livres, né, daquela escravidão, Deus instituiu a Páscoa ali, fez com que eles comemorassem a primeira Páscoa ainda dentro do Egito. E ali Deus falou para que eles sacrificassem um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser comido às pressas, com eles prontos para partir. E o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, do lado de fora. Por quê? Porque à meia-noite ia passar o anjo da morte sobre o Egito, a última praga. E esse anjo da morte, ele pulou as casas que tinham sangue nos umbrais. O anjo da morte, ele passou além, ele passou adiante dessas casas. Porque nas outras casas que ele entrou, todos os primogênitos morreram. Até os primogênitos dos animais do Egito. Então, essa Páscoa traz um significado muito importante para nós. Porque o Cordeiro Santo que foi sacrificado, ele hoje para nós é o Cristo, Jesus Cristo que morreu naquela cruz. A Páscoa lá do Antigo Testamento, em Hebreus, em Colossenses, em 1 Coríntios, eles dizem que era uma sombra. As Escrituras dizem que tudo o que aconteceu ali, naquele momento no Antigo Testamento, era uma sombra do que realmente era a grande verdade, a verdade celestial. E a grande verdade é que Deus iria enviar o seu Filho para simbolizar esse Cordeiro, né, esse Cordeiro Santo que seria sacrificado, e que o sangue desse Cordeiro na nossa vida faria o quê? Com que a morte passasse além, pulasse, passasse adiante. Então hoje, a todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, essa morte passou além. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem vida eterna, a gente tem vida plena, nós somos redimidos, nós somos libertos da escravidão, do pecado, através do quê? Do sangue de Cristo, esse sangue que está sobre nós. E que a gente possa mesmo comer desse cordeiro, né? Que ele possa ser o nosso alimento todos os dias. E que a gente tenha pressa, quando a gente estiver nessa Páscoa, comemorando essa Páscoa, a morte e a ressurreição do cordeiro que venceu a morte, que passou além, a morte passou além, pulou todos aqueles que receberam esse Cristo. Que a gente possa lembrar que a gente também tem que ter pressa, como aquele povo do Egito, comeu a Páscoa, comeu o cordeiro e teve pressa, estava pronto para sair do Egito, pronto para caminhar rumo à sua liberdade. E que a gente possa também nessa Páscoa, que a gente possa se lembrar disso, de comemorar essa Páscoa com a mentalidade de que a gente tem que ter pressa para nos livrarmos dos antigos hábitos, de tudo aquilo que aprisiona a gente nesse mundo de aflições, nesse mundo tão difícil. Porque esse caminho que nós estamos aqui trilhando por esse mundo ainda é um deserto, e como o povo de Israel saiu do Egito, passou por um deserto para depois chegar na Terra Prometida. Nós também, nós estamos trilhando esse deserto nesse mundo, porque um dia a gente vai chegar na nossa Terra Prometida, na glória com Deus, para viver a nossa vida eterna, que começou aqui. Começa aqui, a nossa vida eterna começa a partir do momento que a morte pulou a nossa vida por causa do sangue de Cristo sobre nós. Que Deus te abençoe e que você possa, nessa Páscoa, lembrar desse Cordeiro Santo que te alimenta
te redime e que faz de você nova criatura para viver uma vida plena e abundante aqui ainda até chegar lá na glória com Deus. Deus te abençoe.